Olá, meu nome é Ana Caterine, eu faço parte da Escola Dr. Eloy de Miranda Chaves e estou cursando meu 3º ano do ensino médio. Parabéns, professores, pelo trabalho de vocês. Parabéns pela dedicação que vocês tiveram nesse ano atípico, onde vocês deram tudo de si, se preocuparam e nos ensinaram muito, e têm nos ensinado ainda muito. Parabéns por não desistirem de cada aluno, apesar das dificuldades que enfrentamos com a internet, com complicações, vocês não desistiram. Muito obrigada. Professor é o ser que possui a capacidade de adquirir conhecimento e repassá-lo. É quem dá o seu melhor do momento em que chega na escola até o momento que ele vai embora. É quem busca deixar lembranças em seus alunos. É quem enxerga o nosso melhor, até quando os nossos amigos não conseguem. É quem tem a capacidade de atender uma sala inteira de uma única vez. É quem luta mesmo em dias difíceis para dar aula. É estar disposto muitas vezes para ajudar, não só na matéria, mas na vida. É quem trabalha horas em casas, para que quando chegar em uma sala de aula, trabalhar mais ainda. É quem escolheu por amor estar ali, e que nada mais é gratificante do que ver os seus alunos aprendendo. Professores são extraordinários, eles escrevem as suas histórias e ajudam os outros a escreverem a deles. Muito, muito, muito obrigado. Parabéns, professores, pelo dia de vocês. Olá, professores, sejam bem-vindos a mais uma formação Momento Diretoria de Ensino Jundiaí. Eu sou a professora Marisa, PCNP de Projetos Especiais. Hoje nós vamos ter duas convidadas muito especiais para nós aqui nessa formação do Inova Educação. Olá, professores! Sejam todos bem-vindos a mais uma formação. Vamos lá, vamos a um momento de reflexão e vamos curtir a TPC de hoje, quem sabe muitos conhecimentos e vamos lá. Olá, professores. Eu sou a Patrícia, PCNP de Filosofia. Alguns de vocês acho que já me conhecem dos ATPCs da área de Ciências Humanas. Eu agradeço o convite da Dalva e da Marisa para participar aqui com vocês. E eu passo a palavra para a nossa outra convidada, a professora Raquel. Olá, pessoal. Eu sou a Raquel, sou professora, também sou psicóloga, atuante em clínica. E eu estou muito honrada de participar hoje desse bate-papo. Em especial que se refere ao Inova. Eu sou professora de filosofia e esse ano eu tive o privilégio de ser atribuído às aulas de projeto de vida e eletivas na minha carga horária. Então é com um imenso prazer que eu estou aqui nesse bate-papo. Obrigada, professora. Hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho da escola híbrida e do acolhimento, do eterno acolhimento. Nós, educadores, sabemos que o principal fator dentro do processo aí do ensino e aprendizagem é saber ouvir. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje da escola híbrida e do acolhimento, certo? Sabemos que o Inova Educação, nós temos aí as competências socioemocionais a ser desenvolvida, a trabalhar, desde fevereiro aí com capacitações, e nós estamos trabalhando dentro dessa perspectiva. E agora chegou o momento, que temos que colocar em prática. A todo momento nós estamos testando aí a nossa saúde emocional. E o acolhimento é muito importante para isso. Então, eu gostaria de perguntar para a professora Raquel, estou muito feliz dela estar aqui conosco hoje, professora, muito obrigada, e perguntar para a professora Raquel se é possível numa escola híbrida nós fazermos a roda de conversa, porque para mim essa metodologia é puro diálogo, né? Então,
é possível a gente fazer uma roda de conversa, ouvir nossos alunos através do ensino remoto? Eu acredito que hoje nada é impossível. O que a gente tem aprendido é que o remoto não impede de fazer mais nada. Por que eu estou falando isso? Ninguém esperava que 2020 ia ser esse ano cheio de obstáculos e provas e tal, né? E mesmo assim, a educação tem provado que é possível educar, sim, é possível manter um vínculo diferente daquele que a gente está acostumado. Então, talvez a primeira barreira que a gente tem que quebrar é que, sim, a educação está mudando. E quando a gente vai para a educação remota, a gente tem que quebrar os nossos obstáculos em relação à tecnologia que eu tenho. Então, sim, é possível ter uma roda de conversa via remota. É possível, sim. Aí a questão é qual que é a minha disponibilidade tecnológica para isso. Então, porque a gente vê hoje quantas coisas que a gente precisava fazer presencial, que agora a gente, mesmo passando a fase da pandemia, a gente não vai retomar. Eu, pelo menos, vou pensar 2 vezes para ir ao banco, porque a maioria das minhas coisas do banco eu estou resolvendo via aplicativo. Eu sou psicóloga, atendo em consultório particular. Antes da pandemia, eu já atendia online. Hoje, eu estou exclusivamente online. Então, o vínculo continua o mesmo. Por que seria diferente para a educação? Então, talvez a gente precisa repensar o meu ser como educador. Então, é possível sim, mas eu penso que aquela criatividade que a gente sempre tem que usar em sala de aula, agora a gente vai ter que usar via remotamente. É isso mesmo, né, professora? Professor é muito criativo. É muito criativo. Então, depende da necessidade, depende do contexto onde está inserido, né, professora? Uhum. Eu tenho tido diálogo através do Padlet, por exemplo, com grupos de eletiva, eles postam lá e lá eu faço diálogo com eles. Então, depende muito da conectividade, depende muito da disponibilidade e do contexto onde está inserido, né, professora? Isso é verdade. Mas eu penso que, embora às vezes a gente pensa que ficou engessado o remoto, a peça de trás, que é o ser humano, nunca engessa. Então, a gente é capaz de transpor essa barreira, sim. Eu sou suspeita em falar, porque eu falo que, embora a gente não dá muito crédito para a humanidade, ainda mais, eu sempre lembro do Thomas Hobbes. A Patrícia, que é da área, vai lembrar que ele fala: o homem é o lobo do homem. Então, mas que fala que o maior adversário do ser humano é o próprio ser humano. Mas eu continuo acreditando que, apesar das adversidades que a gente tem na nossa vida, o fantástico de ser humano na questão da natureza é que a gente consegue transformar tudo em instrumento de trabalho. Então, nós somos seres não só naturais, nós somos seres sociais. Nós conseguimos... Pode falar. Continuando aí na filosofia, nós somos seres gregários, né? Nós sempre buscamos nos relacionar e nós, mesmo diante desse contexto novo, nós encontramos meios, né, de continuar nos relacionando, né, virtualmente. Isso é verdade. Então, veja só, eu penso que tem algumas coisas que a pandemia fez a gente repensar a nossa vida e algumas coisas vão ficar, você gostando ou não. Então, a gente precisa repensar o nosso ser educador. Passo a palavra. Pensando assim um pouco, né, no que a Raquel comentou, no que a Patrícia comentou agora, essa relação do ser humano, né, desse momento de transformação, inovação, e que nós temos que nos superar, né, querendo ou não, nós vamos ter que nos superar, vamos ter que desenvolver algumas habilidades das quais
não estávamos acostumados, aí eu queria fazer uma reflexão assim, professora, quanto educadora e quanto psicóloga, né? Que aí nós temos a presença da Patrícia, que também é psicóloga, né? Está aí conosco no núcleo, mas também de formação psicóloga, né? E aí um pouquinho da contribuição das duas. Todos nós, neste momento, nós mudamos o nosso projeto de vida, né? Como você colocou agora, Raquel, algumas coisas vão ficar, mas muitas coisas mudaram, né? Então, pensando no projeto de vida do professor, né? De nós, educadores, até dentro da diretoria de ensino, vocês que estão na escola, o professor que está lá, né? Na frente da batalha, à frente da batalha, se esses profissionais mudaram o seu projeto de vida e já foi constatado que os nossos alunos também mudaram o projeto de vida deles, como é que podemos fazer esse acolhimento, né? Continuamente? Como é que nós podemos pensar, quanto educadores e quanto seres humanos, em fazer esse acolhimento constantemente, mediante a mudança do projeto de vida? Eu penso que o Inova, ele chegou a gente não esperava o ano de 2020, mas ele chegou para dar esse toque mais humanizado. Aquilo que todo mundo já teve na sua prática de magistério, uma conversa com um aluno de um jeito mais informal, o Inova vem com um espaço na carga do aluno, na carga horária, para que o aluno tenha esse tempo para ele escolher, para ele desenvolver, para ele pensar na vida dele. E muitas vezes, conversando com colegas que atuam em rede particular, alguns colegas falam assim, Raquel, algumas redes particulares investem muito em conteúdo. E tem até colega que fala, tá, mas se realmente você não tiver esse conteúdo, a vida vai cobrar e não sei o que lá, mas a vida cobra muito mais o seu desenvolvimento humano. Então, a gente ter esse espaço que o Inova entrou aí na grade curricular, ter esse espaço que você para, aquele tempo que você tem com o aluno, aquela atividade, você para falar sobre as emoções dele, sobre a vida dele, e aí tinha grandes expectativas, né? Você trabalhar isso em sala de aula, desenvolver projetos juntos ao aluno e tal, e aí veio a educação remota. E agora, o que eu faço? Então, a gente continua buscando jeitos para ter acesso a esse aluno. Talvez uma sugestão é que, entre todas as propostas que essas duas disciplinas têm, às vezes separar um espaço. Me conta, como vai sua vida? Então, isso percebe que às vezes é indiferente se você está numa aula remota, se você está gravando vídeo, se você pediu, mas você deixar um espaço nessa atividade, ok, legal, e conta para mim, como que está a sua vida? Então, o aluno ele vai falar dele, ele vai falar o que está acontecendo dele, e imagina quantos alunos vão falar, poxa, o professor, a professora, eles estão querendo saber como eu estou. Você está dando um lugar para ele como sujeito. Não é como o aluno daquela escola, daquela turma. Você está dando um lugar de sujeito para esse aluno, porque ele vai ter que parar e olhar para ele. Como eu estou? Vou escrever para ela como que eu estou. Então, fica aí uma sugestão. Pode falar. E esse espaço, né, que como nós estamos nos reinventando, muitas vezes pode ser por um vídeo, por um áudio, por um Padlet, onde ele possa escrever, ele vai falar, né, de uma outra maneira. Então, nós temos N maneiras de dar esse espaço para o aluno falar sobre ele, para ele colocar os sentimentos dele nesse momento, porque muitas vezes ele na casa dele, ele não é ouvido. Ele precisa disso. Então, é interessante que dentro dessas disciplinas isso pode acontecer, né, de uma forma mais fluida, né? Porque é o espaço que ele tem ali para fazer isso. E eu sou suspeita em falar porque eu acho as disciplinas, essas duas disciplinas, sem falar filosofia, que eu também puxo bastante sardinha,
Mas eu falo, tá, eu sou suspeita em falar, mas são disciplinas que eu falo para os meus alunos. Tá, isso daqui. Às vezes aluno do fundamental fala, tá, para onde que eu vou usar isso, professora? Então, às vezes, num teste de trabalho, você pode até não usar, pode até nem mesmo cair no vestibular, mas para a sua vida você vai usar. E não existe conhecimento mais precioso que aquele que eu carrego para a vida, que são as reflexões. E eu consegui refletir na minha vida, eu consegui pensar num projeto para a minha vida e não ser novo. Porque a gente não vê com dificuldade, pelo menos até o ano passado, que não existia o Inova, o aluno, até o terceiro ano, ele é estudante. Quando ele se forma, ele vira desempregado. Né? Dias atrás, eu conversando com uma pessoa, e eu falei, como vai a sua filha? Tal? Ele falou assim, tá desempregada. Eu falei, mas ela estava estudando ano passado, né? Ela estava estudando, inclusive, no ensino integral. A gente sabe que as escolas de tempo integral também tem coisas valiosas, né? E o Inova vende alguma dessas ideias. E ele falou assim, ela está desempregada. Eu falei assim, então, mas ela estava estudando e a verdade é que ela pode ter outros projetos. Então, olha só como o peso de ser até o terceiro ano do ensino médio, ele é estudante. Quando ele se forma, ele fica desempregado se ele não tem um trabalho. E aí pesa, eu sou desempregado, o que eu vou fazer da vida? E agora? E agora? Se a gente coloca esses alunos desde muito cedo a pensar que a vida é muito mais do que um trabalho, que às vezes o trabalho é cíclico na nossa vida e que eu posso transformar, construir outras coisas além de uma vida de trabalho. Né? Então, eu penso que o Inova é um espaço que a gente tem para acessar o sujeito do aluno, né? Sem preocupação dessa coisa mais fragmentada, que lá naquela aula é o pensamento matemático, naquela aula é o pensamento de linguagem, naquela aula é conhecimento das ciências humanas. Né? Não, o Inova... Além do cognitivo, né? Isso, exatamente, Marisa. É muito bem colocado. Então, o Inova, ele vai além, né? Ele vai trabalhar o meu emocional e vai me dar estrutura, essa estrutura para que eu chegue lá no terceiro ano, independente se eu vou para o curso técnico, se eu vou para a faculdade, se eu não vou para lugar nenhum, eu veja que existe, eu posso fazer um projeto para a minha vida. Essa construção, eu penso que ela é muito preciosa, porque nem todos os alunos têm isso em casa, esse bate-papo, essa conversa, que a vida é além do cognitivo, não é mesmo? E a gente está falando de educação integral, né? Integral do ser humano, né, Patrícia? E eu vejo que com esse clima, né, de clareza, de leveza, nós não estamos falando assim, vamos ter uma tecnologia exuberante, não, né? É assim, é um recado, se o aluno vai buscar, ou a família, o material na escola impresso, ter lá, né, junto do material, um bilhetinho, né, do professor. Já imaginou? A afetividade nisso tudo, isso é acolher. Esse aluno ele não tem um outro meio, mas ele vai encontrar um afeto ali no meio que ele tem. Como a Patrícia disse, né? Ele escreve algo lá no chat para o professor ele não está olho a olho, mas ele responde, né, com aquela leveza, deixando o aluno expor a ideia dele. Então, isso tudo vai se aprendendo a ter, né, a ouvir, a desenvolver as competências socioemocionais tão trabalhadas, né, tão faladas, que a amabilidade, né, o respeito ali, a empatia, que tanta gente vem colocando, né, porque o aluno aí na última TPC, nós colocamos uma pirâmide, onde o aluno ele vai aprendendo ao longo da sua vida, um pouco escutando, um pouco escrevendo, até chegar na base da pirâmide, né? Daí ele vai praticar na prática, né? Ele vai aprender mais ainda. Então é uma evolução. Ele vai te ouvindo, ele vai escrevendo, então e vai chegando. Quando chega na base da pirâmide, ele já está
prontinho, ele já vai fazendo junto com você, ele aprendeu, né? E aquilo internalizou, né? Depois é o que você acabou de dizer. Quando ele chega numa empresa, ou quando ele termina aí, né, algumas fases escolares, ele não vai se sentir tão perdido, né? Ele vai ter como buscar caminhos, né, professora Raquel? É verdade. Você falando, Dalva, desculpa interromper, mas sabe o que veio na minha cabeça? Uma memória afetiva. Eu tive um professor de português, eu sempre fui aluna de escola pública, só estudei numa universidade particular e, graças a Deus, teve lá o programa Escola da Família para me ajudar. Né? E eu lembro de um professor de português, professor Edson, não sei se um dia vai chegar essa mensagem até ele. Ele dava aula no Gandra. Ele não era raro, uma vez ou outra, não lembro assim com qual frequência, talvez uma vez por mês, eu sempre não era toda aula, né? Ele passava conteúdo, mas não era raro ele parar e falar assim: hoje eu vou falar para vocês sobre a vida. E ele trazia textos gostosos de ler, assim, mas sem intenção gramatical, nada disso. Ele parava, trazia um conto e fazia a gente pensar. E ele falava assim: o que eu estou falando para vocês, nenhum professor talvez vai falar para vocês. E aí ele falava conselhos, sabe? E olha só o que um professor faz da vida. Eu tenho memórias afetivas assim de professor. Não é à toa que eu estou na educação, porque professores marcaram a minha trajetória. E o que mais marca a vida de um aluno é a afetividade que esse educador deixa explícita para eles. Esse cuidado. Eu vou falar hoje, a gente vai falar sobre a vida. Ele lia um conto de Machado de Assis, algum conto, outro conto, que fazia a gente pensar. Então, olha só que fantástico. E hoje a gente tem na grade curricular 2 disciplinas que a gente pode falar mais sobre isso. Não precisa parar um conteúdo, mas falar mais sobre isso. Raquel, e quando a gente tem, né, no nosso conteúdo de filosofia, que a gente fala sobre a felicidade, lá no 3º ano, prestes, quando eles estão saindo ali daquela etapa, né, indo para uma nova, e tem lá o conteúdo, né, que a gente discute sobre a felicidade. Então, eu acho que todos esses momentos são válidos para essa construção desse ser, né, desse cidadão, desse estudante que está indo aí. Então, tudo isso faz parte, eu volto a falar, que a educação, a gente tem que desconstruir. Eu vou contar um pouquinho para vocês, que eu já vi às vezes, olhando o chat de algumas discussões, o pessoal criticando, né, as disciplinas do Inova, eu já vi isso. Porque o aluno não sabe nem matemática, nem língua portuguesa, e aí quer já... Gente, o aluno cognitivo, ele é muito importante, mas esse emocional, ele vai levar para a vida. Eu conheço pessoas, eu tenho até colegas que eram alunos nota 10 na escola, e que quando foram para a vida, eles tiveram problemas porque eles não tinham essa resiliência, eles não tinham as habilidades socioemocionais para lidar com os problemas. E é difícil, né, desconstruir isso, né, porque quando a gente fala da história da educação, a gente vem aí de uma educação tecnicista, né, voltada sempre para o cognitivo. E eu acredito muito no Inova, em virtude dessa educação voltada para todos os lados, não só cognitivo, mas o socioemocional, que seria a educação integral. Eu acho Depois muito da formação, importante. é verdade. Depois que da formação do ensino médio, ou até mesmo de uma graduação, ou pós-graduação que seja, o que mais vale na vida são as competências socioemocionais. E o que você falou fez eu lembrar daquele livro Pai Pobre, Pai Rico, que no início do livro ele fala isso, que os alunos, exatamente isso que você está falando, Patrícia, que os alunos nota 10, eles tinham essa competência cognitiva e eles queriam atender, ser melhor no cognitivo. E quantos ficam frustrados, até mesmo financeiramente, e quantas pessoas a gente vê, né, que tem aí a possibilidade de fazer pós, mestrado, doutorado, e não consegue se arranjar no mercado de trabalho, porque não consegue lidar com toda essa emoção, com essa construção
emocional. Essas competências emocionais. Trabalhar em equipe, né? longo... Que hoje, né? O trabalho em equipe, né? A gente tem que trabalhar em equipe. Às vezes a pessoa não consegue lidar, ela é individualista. Nossa, acho que a gente poderia ficar aqui até amanhã conversando. Pena que a gente tem o tempo curto, né? Que pena. E você sabe, Paty, a Raquel, nós, desde o princípio, já lá no começo das formações, eu e a Dalva, nós estamos trazendo dados, pesquisas, levantamentos, fundamentos teóricos que comprovam exatamente essa diferença, né? Da formação cognitiva e da formação das competências socioemocionais. E nós, em outras formações anteriores, falávamos sobre isso, né? Hoje as grandes indústrias, elas analisam em 80% o indivíduo com as competências socioemocionais. E quantas pessoas e quantos professores passaram por nós, né? E estão passando pela vida dos nossos alunos, que são extremamente inteligentes, né, na parte cognitiva e não têm as habilidades necessárias para ser um mediador desse conhecimento, dessa formação, desse momento de ensino-aprendizagem, né? Então, o quão isso hoje é importante, né? Grandes figuras da nossa sociedade e do nosso tempo dentro da educação foram marcados não pela formação cognitiva, e sim pelas competências socioemocionais, né? Aí, pensando um pouquinho nisso, eu queria deixar a minha última reflexão aqui para a Patrícia e para a Raquel, em relação a como cuidar, porque a gente falou do acolhimento do aluno, né, que é um acolhimento constante, mas como que a gente pode ter hoje um olhar um pouquinho também delicado, voltado para esse professor, que também está passando por esse momento de mudança e de transformação e que precisa ser acolhido, né? Acolhido por nós, da diretoria, acolhido pela sua equipe gestora na escola, acolhido por vocês, professores que trabalham juntos, né? Eu queria deixar um pouco dessa reflexão para as duas. O que vocês poderiam nos falar? Nossa, falando aí, né, como PCNP, eu acho que, por mais que alguns professores não vejam, todas as vezes que nós pensamos no ATPC, a gente sempre tenta, o que esse professor está precisando, né? Qual que é a ferramenta que nós poderíamos estudar, porque nós, né, estamos aqui, a gente estuda, a gente destrincha para trazer para o professor isso para que possa apoiá-lo, né? Então, eu estou aqui na diretoria desde 2018, né? Tem pouco tempo, então eu acho que eu tento sempre, eu acompanho 4 escolas, né, e dessas 4 escolas eu tentei me aproximar muito desses PCs, né, dos professores, para que a gente possa ser esse apoio. Então eu gostaria muito de que os professores do outro lado vissem nós PCNPs com esse apoio, porque sempre todos os ATPCs a gente tenta pensar em ajudar, em apoiá-lo e até em orientá-lo, né? Porque a gente recebe muitas ligações de professores aqui pedindo apoio. Então, eu acho que é isso, é tentando ver, né? Tem as avaliações da TPC, a gente sempre dá muita atenção às avaliações. Nós, é ali que o professor coloca as críticas, né? A gente recebe essas críticas e tenta sempre pensar nas próximas ATPCs em cima dessas indicações. Então, é sempre ouvi-los é muito importante para a gente. Eu penso que nesse momento, professor, talvez o que vai manter a gente é o que sempre manteve a gente na sala de aula física. Os motivos que te levaram a tomar o caminho da educação. O caminho da educação, ele é tomado sempre por uma chama, sempre que é o bem que a gente quer fazer para o outro. E eu não estou romantizando, porque eu não cheguei ontem na sala de aula. Eu estou na sala de aula desde 2006. E penso que enquanto a gente olhar a educação como uma grande arma para o presente e para o futuro, que nós somos seres de transformações. Então, você tem um lugar muito importante. Então, não é à toa que a imagem do professor fica tão desvalorizada, fica tão... como posso dizer,
tão pesada às vezes, né? Eu falo assim porque não é raro, e isso é independente, tá na rede pública ou particular, você fala assim, eu sou professora, a pessoa fala assim, nossa, coitada, né? Mas é porque é algo, a sociedade vê que realmente é um lugar difícil de estar, mas o que nos mantém é o que é a chama que fez com que a gente tomasse esse caminho do magistério. Porque se a gente olhar para o obstáculo, para a gente olhar para as barreiras, são muitas mesmo. Mas o que mantém a gente é esse contato com o aluno, esse contato com essa transformação. Sim, nós estamos remoto, mas isso não impede você de ser o educador que você sempre foi em sala de aula. A gente só está precisando agora se adaptar a esse novo meio, que em alguns momentos, algumas coisas veio mesmo para ficar, e não tem como mudar. A vida ela vai se renovando. Só para ir finalizando minha fala, quando existem falas aí, quando surgiu o telefone, as pessoas, os primeiros telefones, alguns investidores não queriam investir porque falaram assim, quem vai querer um objeto dentro de casa para falar com você, sem tocar a campainha, sem ser avisado? Quem vai querer isso? E hoje, como que a gente vive sem telefone? Então, sim, a gente está assim, se adaptando ao ensino remoto, mas a gente precisa realmente amadurecer essa ferramenta que em algumas partes eu não vejo outra saída, algumas coisas vieram para ficar mesmo. Eu não sei os planos, né, quais serão os próximos passos, mas desconfio porque tem muitas coisas que dá para tem um maior alcance remotamente do que fisicamente. Veja só, cada um está num espaço. Esse momento que você está vendo essa live, você está em outro espaço, e mesmo assim nós estamos num grande alcance. Se fosse fisicamente, às vezes não ia caber o horário, existe a gravação que dá para você ver depois. Então tem coisas que o remoto ganha muito mesmo. Então eu imagino que tem algumas coisas que o remoto veio para ficar. Então a gente precisa realmente reavaliar e utilizar a nossa criatividade para isso. E é isso, né? Eu estava lendo ontem o Simão Miranda. Ele fala isso. Ele fala assim, como que ele coloca estratégias para para didática com criatividade. E professor é criativo. Muito obrigada. Muito obrigada pela participação das nossas convidadas, da Patrícia, da professora Raquel e da minha parceira Marisa. Eu estou, assim, até emocionada falando aqui, porque existe, sim, muitas possibilidades e nós vamos sair dessa. Vamos construir uma nova educação. Olha isso, uma nova história da educação. Isso é muito importante. Agradeço a participação de todos. Eu que agradeço também o convite. Foi muito bom estar aqui. Eu acho que essas reflexões são muito válidas para esse momento. E gratidão. Só isso que eu tenho para dizer. Obrigada. Também quero deixar aqui meus agradecimentos. Volto a falar que é uma honra participar desse bate-papo. Educação é um assunto sempre atual. Então, falar de educação, falar para educadores, falar com educadores e com os meus colegas que são educadores, sempre deixa um pouco mais aceso a essa questão que nós podemos sim transformar o hoje. Não é transformar o futuro, nós podemos transformar o hoje. E aproveitando o que a professora Dalva disse, realmente o professor é muito criativo. Eu sou muito grata à educação, porque às vezes eu me vejo em situações que eu sei que é o trabalho da educação que me tornou criativa, que a gente faz sair leite de pedra, muitas vezes. Isso é o educador que está aí dentro da sala de aula, está via remoto e está aí fazendo acontecer. A coisa que a educação não parou. Estão falando, vamos voltar para a escola ou não? Independente disso, a gente não parou, a educação nunca para.
Então, meus sinceros agradecimentos, gratidão por esse momento. Um abraço a todos. Então, eu agradeço a participação aí da Patrícia, nossa parceira de núcleo, né? A professora Raquel, que gentilmente esteve conosco, cedendo o seu tempo, né? A minha parceira Dalva, estamos juntas, né? Até a próxima, então. Tchau para todos. Tchau.